uma coisa, pra você, a coisa que mais me intriga, a Bíblia é só um conto de fada, tipo história em quadrinho da Marvel da época, ou tem coisas que são verdadeiras ali? O quanto de verdade tem numa Bíblia? Pô, já começou arregaçando. Já começou Eu arregaçando. nem vou Não, pegar. não é. Eu sei que precisa ter uma explicação mais básica. Não, é o seguinte, a Bíblia, como outros livros sagrados, como é o caso do Corão, como é o caso dos Vedas e as... Quem? As Vedas são... Vedas, É o livro dos hindus. Ah, tá. E como outras grandes religiões, todos têm o seu livro sagrado. Sim. E esse livro sagrado, ele é escrito na história do povo, né? Então, a Bíblia ela foi escrita na história do povo judeu, né? Então, existe uma parte que é realmente histórica, né? Que a arqueologia lida com isso. E existe a parte da cultura, das histórias que foram desenvolvidas com o tempo e que a arqueologia não consegue comprovar. O fato de não conseguir comprovar não quer dizer que seja mentira, né? Mas existem, por exemplo, os escritos mais antigos da humanidade são as pedras sumérias, né? Foram traduzidas por um francês só em 1810. E elas já falavam, por exemplo, ela foi escrita 1000 anos antes da Bíblia começar a ser escrita. Nossa. E já falava, a gente fala da história de um deus, de um rei gigante chamado Gilgamesh. E já falava de um dilúvio. Já falava que a serpente roubou a vida eterna e tal. Ou seja, os povos sumérios, que são muito mais antigos do que o povo judeu, mais inclusive que os egípcios, eles já tinham na sua cultura uma história de um dilúvio global, de uma cobra falante, tal, de uma arca. Então aí a gente fica pensando, será que realmente foi uma coisa que aconteceu? Ou os judeus agregaram histórias de povos mais antigos? Aí entra a questão de fé, né? Ou você acredita ou não. Quem fala de fé, a melhor definição de fé, quem dá é o apóstolo Paulo, Hebreus 11:1. Ele fala que a fé é a certeza das coisas não vistas. Ou seja, é acreditar sem provas. Porque se você precisa de provas, você não precisa de fé, né? É ciência. Lembra de São Tomé, né? Falava, se eu não ver as marcas na mão, se eu não ver a marca da lança... Então, assim, se você consegue acreditar sem prova, você tem fé. Se você não consegue, como é o meu caso, não tenho fé, não consigo acreditar. Então você é sem tipo prova. eu. Você é Deus, você não pode. Mas você mas- sabe tudo. Então, É. de 1 a 100, quanto é a sua porcentagem de fé? De fé? De fé. Não, vai Zero. É zero? Você tá... Não, ele Eu é, sou pô, mano, ateu. ele é um cara que ele pesquisa a parada toda. tô E como ele acabou de falar, se ele precisa de provas que existiam os X-Men. Exato. Não é? Eu sempre me chamei de ateu. Aí falaram que eu sou agnóstico. Que eu acredito em algo. Você acredita que existe, não espírito, algo além da morte? Então, eu vou vou ser bem sério, é bem legal essa pergunta, porque se você tivesse feito ela 3 semanas atrás, eu ia falar pra você, definitivamente, eu não acredito em nada. Não quer dizer que não tenha. Sim. né? Agora você viu um alienígena. Porém, eu tô, de 3 semanas pra cá, eu estou considerando alguns estudos que eu tô tomando conhecimento e tô considerando, não quer dizer que eu acredite. Certo. Porém, o que acontece? Quando a gente fala de alma, de Deus, de inferno, de reencarnação, de diabo, de purgatório, tudo isso, nós estamos falando de metafísica. O primeiro a usar esse termo foi Aristóteles, 350 a.C. Então, o prefixo meta do grego quer dizer além, e physis é o que é físico, material. Então, metafísica é tudo que está para além do plano material, certo? Então, quando a gente fala de metafísica, a gente tem um problema, porque tudo que é metafísica é improvável. Por que improvável? Não no sentido estatístico, no sentido de não poder ser provado. Por quê? Porque está além do plano físico. Então, não está no nosso plano. Não existe Então, uma a gente ciência pra isso. não tem como a gente Não provar. é palpável. Talvez a gente não conseguir provar algo que é metafísico hoje, talvez a gente não tenha tecnologia ainda. Sim. Talvez daqui 5 mil anos, 10 mil anos, 100 mil anos, talvez nós nunca tenhamos a tecnologia. Sim. O que não quer dizer que não existe. que não existe. Então, da mesma forma que não pode ser provado, não pode ser negado, da mesma maneira, pelo mesmo motivo. Então, o erro de alguns crentes, eu falo que crê, né? Que tem, de querer afirmar que tem, porque eu sinto, e o eu sinto não pode servir de prova, porque eu sinto. Eu começo a falar com a pessoa, fala, não, mas eu acredito, eu falo, para. Já não dá mais. Não, mas eu acho. Não dá, porque sou eu. Tá. Eu acho. Então não serve de prova para os outros. Sim, certo? sim. E é o mesmo erro dos ateus, que falam, não existe definitivamente. Prefixo a gente falou que é negação, e tel, do grego, quer dizer Deus. Ou seja, ateu, ele
não acredito em Deus. Não vejo nenhuma evidência. Porém, se chegar alguém aqui e falar, olha só, eu tenho essa prova aqui, isso, A mais B tá aqui, você pode fazer que vai dar igual, vai comprovar, então... Aí eu posso mudar a minha ideia. Não quer dizer que eu estou fechado, porque senão eu seria... Você tá aberto a coisas novas. Não, eu estou aberto a provas. Porque senão eu tenho fé na não existência. Entendi. Porque a fé é acreditar assim, não, porque agora já teve gente que veio falar comigo e começou a perguntar e falou, não adianta. Você pode me provar que Deus não existe, que eu vou continuar acreditando em Deus. Isso é fé. Isso é fé. Entendeu? Tipo, você acredita porque você quer acreditar. É a crença. É isso, é a crença. E você? Vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até o Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais de Tomalicast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube, Tomalicast. Calma,